4x4 selecionável, 235 cavalos aliado a um câmbio automático de 7 marchas, mas por incrível que pareça, eu não estou falando desse SUV 2000 e hoje, mas sim dele. Esse aqui é o Segway Super Villain 2.0 Turbo, sim, um UTV 2.0. Ele tem números de SUV, o peso de um sedã médio, a robustez do e a agilidade de um carro esportivo. Por mais que seja até a Power Sport, fica aqui, esse tem review, que não vai lá. Já de cara, eu quero abordar os quatro elefantes brancos que a gente tem quando a gente fala desse UTV aqui. Sendo o primeiro deles o peso, o câmbio 7 marchas, a marca Segway e o preço. E já entrando de cabeça no peso do Segway, de cara pode parecer um problema, porque a massa bruta desse UTV aqui, ela passa dos 1.200 kg, o que para um UTV pode ser considerado pesado, e para aqueles que conhecem, podem achar que isso aí vai dificultar nos resgates, na agilidade dele, na dirigibilidade e na segurança como um todo. Mas depois de andar um pouquinho aqui com o Segway, com o Super Villain, e experienciar um pouco desse maquinário, eu consigo afirmar que não. Esse peso ele acaba passando muito despercebido, tanto pelo acerto de suspensão que esse carro tem aqui, fazendo com que ele pareça quase que um Baja Truck americano, onde ele vai flutuando por cima do território ao invés daquela sensação maçuda e bruta que a gente esperaria dele. Agora, isso aqui é uma coisa que não se vê num UTV. E isso aqui, para ti que não está familiarizado, são pedal shifters. E o motivo pelo qual a gente não encontra eles com tanta frequência nos UTVs é a funcionalidade deles. Os pedal shifters ou borboletas são utilizados para trocar de marcha com um pouquinho mais de segurança, não precisando tirar as mãos no volante. E o motivo pelo qual os UTVs normalmente não são equipados com pedal shifter é porque eles não têm marchas para trocar, porque por via de regra a maioria dos UTVs do mercado vem com um câmbio CVT, uma marcha única e mais uma marcha reduzida. E o motivo disso é porque realmente é um câmbio que funciona muito bem para aplicação. Por ser um câmbio elástico, ele tira a dor de cabeça de escolher a marcha certa e te permite deixar o giro sempre naquela rotação que vai te entregar a maior potência. Mas se o câmbio CVT é um câmbio que funciona tão bem para essa proposta, por que colocar um câmbio de 7 marchas e não ir com a norma da indústria que já funciona? E esse câmbio funciona bem? Já de cara eu te adianto que sim, ele funciona muito bem. O câmbio CVT é ótimo. Qualquer um que senta dentro de uma máquina consegue tirar uma magnífica performance dela. Mas o câmbio DCT, equipado aqui no Segway, ele é diferente. Porque ele é um câmbio que ele exige um pouquinho mais do piloto e ele te permite criar um grau a mais de conexão e controle com o UTV. Antes de eu dirigir ele, eu estava um pouquinho em dúvida quanto a essa questão do trocar as marchas enquanto guiando o UTV, que já é uma pilotagem um pouco quanto exigente. Mas depois de sentir as trocas de marcha absurdamente rápidas, as reduzidas agressivas e um pouquinho de tudo isso que te possibilita um câmbio DCT, eu tô para te dizer que eu tenho uma pulguinha atrás da orelha que me faz dar o braço a torcer e dizer que realmente essa aí foi mais uma acertada da Segway. E o funcionamento do câmbio é aqui por essa manopla de marcha. Então, para frente a gente consegue selecionar tanto o D, que é a marcha normal para andar para frente, o Ré, e se a gente no D selecionar mais uma vez para frente, a gente passa o câmbio para manual e aí a gente tem o controle total pelas borboletas aqui do UTV. Então, quando ele chegar no corte de giro, ele não vai passar a marcha automaticamente, o que é uma coisa extremamente positiva para esse estilo de uso, porque em um areião, em um barro mais fundo, no momento que tu acelerar, as rodas vão patinar
e se ele passasse de marcha, aí realmente a gente ia ter um problema muito grande. Mas já aproveitando que a gente está aqui mostrando um pouquinho mais no detalhe a interna dele, já vou conseguir mostrar um pouquinho das outras funções que ele tem, sendo modos de condução, race, climb de escalada, race de corrida, e o normal, que seria o modo do cotidiano. Aqui no botão do EPS a gente consegue controlar a firmeza do volante, para ter um volante que te exige mais, menos, com um feeling mais esportivo ou mais de passeio. Temos o botão do alerta, tal qual pisca para ambos os lados, porque ainda no Brasil a gente não tem essa legislação. Mas quando for aprovado para emplacar o TV, esse TV aqui já tem todas as esperas necessárias para receber o emplacamento. Na tela a gente já consegue ter um checklist completo aqui do TV, desde as condições geral do maquinário, olha que bacana aqui, ó, temperatura de óleo, pressão de turbina, aceleração, torque, rolamento lateral, força G, temperatura de óleo e várias outras funções, como mapa via satélite, que a gente consegue ter a nossa localização em tempo real. Essa tela aqui é equipada com CarPlay e o UTV, como um todo, tem caixas de som embutidas de fábrica. Então, tu pode ter desde rádios locais, que aqui a gente teria que escanear, mas não vamos fazer isso agora, música por Bluetooth ou pelo CarPlay, ligações, aqui todo geral das configurações da tela, e aqui essa é a tela que eu mais gostei dele, porque a gente consegue ter um controle da música, uma percepção da gasolina e da gasolina que está sendo gasta neste exato momento, as coordenadas geográficas e aqui um controle geral de todo o resto. Hoje no Brasil existe um certo preconceito quanto à marca de veículos off-road. Se tu que está vendo esse vídeo tem ou teve um OTV, estatisticamente falando, ele foi ou um Polaris ou um Can-Am. Mas olhando de perto, e eu até vou pegar aqui a câmera para conseguir... Opa! E por algum motivo, desse momento em diante, o áudio simplesmente saiu uma bagunça, com um chiado que deixou quase desprazeroso de ouvir. Mas então, através dessa narração, eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho de tudo aquilo que eu falei. E o assunto da vez era o reforço estrutural do Segway. Mostrando ele aqui um pouquinho mais de perto, para quem conhece o TV sabe a qualidade que a gente enxerga. Claro que o ideal seria ter outro TV de uma das grandes marcas do lado para equiparar realmente o tamanho dessas peças, mas o amortecedor por si só é basicamente o dobro do diâmetro. Essas barras têm um reforço adicional simplesmente sem precedentes quando comparando outros produtos do mercado, tal qual as barras estabilizadoras, e o TV como um todo se percebe que é uma coisa graúda, é um produto reforçado, bruto, rígido. E isso tudo sem entregar na dirigibilidade, né? Então realmente foi outra das coisas que me surpreendeu muito, porque quando colocado com outros concorrentes, as peças deles parecem gravetos. Sim, eu também estou vendo esse tabuzão aqui em cima. Esse pedaço de engenharia custa R$280 mil. Mas sinceramente, o valor dele é muito superior ao preço que é pedido, porque da câmera vocês talvez não tenham exatamente essa noção, mas esse UTV aqui é um UTV grande. Ele veio para latir que nem Pitbull e Rottweiler, ele veio para bater de frente não com os Pro XPs, com os Mavericks da linha normalzinha, ele veio para bater de frente com o Maverick R e Polaris Pro R. Dois UTVs aí que nenhum tu encontra por menos de 340 mil. E até agora na tela eu vou deixar para vocês uma tabelinha com algumas informações sobre os três UTVs e como talvez vocês possam nitidamente ver, o maior delta entre todos eles é realmente o preço. E depois de passar aqui o dia com o Segway, curtindo, aproveitando e testando algumas das funcionalidades, eu posso afirmar para vocês que esse delta enorme de preço não é por ter uma qualidade menor, não é por ter um desempenho menor, não é por ter menos tecnologia embarcada. É simplesmente uma oportunidade para ti testar e escolher uma terceira via e quem sabe ser conquistado assim como eu fui.